Algumas escolas espiritualistas entendem que nós devemos aprender essa projeção astral, que é uma capacidade que precisamos desenvolver. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Nesse vídeo, me proponho a fazer alguns comentários do Espiritismo a respeito deste assunto. Acompanhe a reflexão comigo. A ideia de trabalhar esse tema surgiu por causa de um comentário que o João S. fez em um dos nossos vídeos. Ele é um companheiro que acompanha regularmente o nosso canal e traz sempre alguns comentários e contribuições. Baseado então no pedido dele, é que a gente vai fazer alguns apontamentos. Primeiro, entendendo como que a doutrina espírita fala a respeito da emancipação da alma, quais são os mecanismos que geram isso, e citar alguns autores que trabalham esse tema. É assim que nós vamos conduzir a reflexão. O primeiro ponto que nós devemos compreender é o entendimento básico da doutrina espírita a respeito da natureza do homem. Segundo a filosofia espírita, nós somos formados de 3 elementos, por assim dizer. Eu sou um espírito, ou alma, como queiram, que estou temporariamente reencarnado. Então tem esse segundo elemento, que é o corpo biológico, e existe um elemento intermediário, que nós chamamos de perispírito, ou corpo espiritual. Esses 3 elementos fazem parte da constituição do ser. Quando nós estamos encarnados, obviamente, existe esse terceiro elemento, que é o corpo biológico. Quando nós estamos desencarnados, apenas este elemento é eliminado, por assim dizer, e continuamos existindo enquanto espíritos, com o nosso corpo espiritual. Pois bem, quando nós estamos encarnados, não significa que nós estamos presos no organismo biológico. Existem vários momentos onde nós somos capazes de fazer o que Allan Kardec chama de emancipação da alma, ou seja, gozar de uma relativa liberdade do corpo físico, sem, no entanto, romper os laços que nos ligam a este corpo biológico. São esses momentos de emancipação da alma onde nós vamos ver vários fenômenos espirituais descritos na literatura até os dias de hoje. Primeiro modo, como acontece esse desligamento, esse relativo afastamento do corpo biológico, é um processo natural, espontâneo, que acontece, por exemplo, durante o sono do corpo biológico, que acontece em algumas circunstâncias onde o corpo se encontra em perigo ou em risco, conforme já citamos, por exemplo, no nosso vídeo de experiências de quase morte, ou quando nós estamos em uma situação de corpo na catalepsia, na letargia, em coma, enfim. Em todas as situações onde nós não estamos no completo estado de vigília do corpo biológico, existe a possibilidade de um relativo afastamento natural e espontâneo, essa emancipação, esse desdobramento em relação ao corpo biológico. Basta que ele não esteja nas condições de 100% em vigília e já se criam as condições para que espontaneamente a gente faça essa emancipação ou esse desdobramento, conforme muitas pessoas gostam de usar esta palavra. O segundo modo pelo qual nós podemos chegar ao desdobramento é que ele seja provocado por uma outra pessoa. Essa pessoa pode estar encarnada ou desencarnada. O sujeito encarnado pode induzir o outro ao desdobramento através, por exemplo, dos passes magnéticos. Isso induz o sujeito a um estado onde ele cria as condições para ter um relativo desdobramento. O indivíduo que está numa comunicação mediúnica também apresenta este fenômeno. Ali a presença dos espíritos induz a que ele se desdobre com maior ou menor intensidade para realizar essa comunicação. Ou mesmo o espírito pode, também através da ação dos fluidos, induzir o encarnado para que ele entre em desdobramento. Há muitos relatos sobre isso através da médium Ivone do Amaral Pereira, principalmente relatos pessoais. Ela teve uma mediunidade muito intensa e descreve nos seus livros, com riqueza de detalhes, várias situações
nas quais os espíritos, em certas ocasiões, por motivos bem específicos, induzem ela ao desdobramento e ela vai realizar trabalhos no mundo espiritual. Então nós temos vários relatos nas obras mediúnicas sobre isso, também nas obras de André Luiz, que são muito famosas dentro do movimento espírita. Quem tiver interesse pode buscar lá, que vai encontrar muitos casos ilustrativos. E, finalmente, a terceira modalidade de desdobramento é aquela na qual o próprio sujeito encarnado provoca este desdobramento, ou, conforme é muito comum de ser chamado em certas correntes espiritualistas, o indivíduo realiza uma projeção astral. Bom, dentro do Espiritismo não há nenhum estudo específico que eu tenha encontrado falando a este respeito. Geralmente, no Espiritismo, nós vamos trabalhar com a ideia do indivíduo que vai se desdobrar através dos processos espontâneos, que já citamos anteriormente, e através dos processos induzidos por um terceiro, seja ele um espírito, seja ele um outro encarnado. Não há uma ênfase na doutrina espírita a respeito desse processo do indivíduo provocar nele mesmo, usando alguma técnica baseada em meditação, em concentração, enfim, para que ele possa realizar essa projeção. Essa escolha é compreensível porque, desde os primórdios do Espiritismo, a ênfase foi na mediunidade. No Brasil, isto ficou acentuado, já que nós costumamos dar uma autoridade ao discurso que vem dos espíritos e fizemos essa opção, historicamente, no movimento espírita brasileiro, por abandonar os estudos dos fenômenos anímicos. Tá? Então, por causa disso, nós não temos mais elementos para pensar sobre isso dentro do Espiritismo como uma prática, porque simplesmente não acontece. Esta escolha que o movimento espírita fez, ela é interessante de nós analisarmos porque, no princípio, em especial com o estudioso chamado Ernesto Bozano, que fez o seu trabalho na virada do século XIX para o século XX, havia uma ênfase muito grande nos fenômenos anímicos também, assim como em outro estudioso da época chamado Alexandre Akasakov. Eles entendiam que o animismo prova o espiritismo. Se nós estudarmos esses fenômenos, como, por exemplo, o do desdobramento ou projeção astral, isso oferece a base para que possamos chegar nos espíritos, porque aquilo que é possível de fazer enquanto indivíduo encarnado, nós poderíamos estender isso também para os indivíduos desencarnados, guardando as mesmas condições iniciais. Portanto, para esses estudiosos, seria interessante nós insistirmos nesses estudos dos fenômenos anímicos, porque eles seriam o início de uma escala cuja continuidade são os fenômenos espíritas. Com relação à pergunta feita pelo João, a respeito da validade, da segurança de se fazer essa projeção astral, eu entendo que nós não temos no movimento espírita um conjunto de ferramentas teóricas e práticas que nos dê segurança para realizar isso. É algo que está por ser feito. Nos grupos e nas correntes espiritualistas que tomei contato, que se utilizam desse processo, não conheci até hoje nenhum que me inspirasse confiança, seja pelo conteúdo, seja pela seriedade do trabalho. Talvez você está me assistindo, conheça algum, possa até colocar aí nos comentários. Eu não conheci nenhum até agora. Mas, pensando em termos de doutrina espírita, caso haja algum interesse em fazer pesquisas e práticas nesse sentido, estou convencido de que todas as orientações que guardamos relativamente à mediunidade e às reuniões mediúnicas são perfeitamente válidas para os estudos do desdobramento provocado pelo próprio sujeito. Então, nós vamos pensar em condições, na seriedade do trabalho, na seriedade do grupo, nas intenções que estão sendo mobilizadas para realizar aquilo ali, o cuidado de selecionar bem os participantes da empreitada e por aí vai. Todas as orientações que nós guardamos de segurança e de seriedade para as reuniões mediúnicas devem ser também colocadas a serviço caso sejam feitos trabalhos e pesquisas com relação à projeção astral.
Penso que o raciocínio e os cuidados são o mesmo, já que é um contínuo, é o mesmo tipo de fenômeno em escalas diferentes, mas todos eles baseados nessa nossa capacidade de emancipação da própria alma. São alguns apontamentos a respeito desse tema, que merece mais estudo e mais pesquisa da nossa parte. Concordo com Ernesto Bozano quando ele diz que o animismo confirma o espiritismo. Os fenômenos típicos da alma são a base para pensarmos nos fenômenos espíritas. Você tem algum comentário, algum ponto que gostaria de adicionar a essa reflexão? Escreve aqui embaixo no vídeo. Coloquei também algumas referências bibliográficas, caso você queira se aprofundar nesse estudo. Convido você para que, se tiver gostado desse vídeo, você acha que ele é útil? Então curte, compartilha com seus amigos e mostra esse trabalho que a gente está fazendo de reflexões em torno da filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está produzindo. Minha gente, nós estamos publicando vídeo toda terça-feira às 11 horas e fazemos uma live toda quinta às 20 horas. Estão todos convidados a participar do nosso canal. Por hoje é só. Forte abraço. Até a próxima.